Olá pessoal, então vamos dar continuidade no cálculo do percentual de fase cristalina dessa amostra, tá bom? Então, como eu expliquei, selecionar, selecionar o gráfico para calcular essa área inteira do difratograma. Clica uma vez no gráfico, aperte em Análises, Peaks and Baselines, Peak Analyzer e Open Dialog. Então vai aparecer esse método para a gente calcular. Então, primeiro, o objetivo da gente é como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai calcular essa área total? Então, eu vou integrar essa área inteira. Então, eu vou selecionar essa opção de integrar os picos. E, em vez de integrar todos os picos, eu vou integrar o gráfico inteiro. Então, é isso que eu vou fazer. Para fazer isso, é muito importante que a gente entenda que muitas vezes o difratograma, o menor ponto de intensidade do difratograma, o menor valor da intensidade quase nunca é zero. E nesse caso aqui é 28. Então, se você der um zoom aqui, você vai ver que o menor valor desse difratograma de intensidade é 28. E a forma errada de fazer esse cálculo seria se você colocar essa linha base lá no zero, porque aí você vai estar superestimando o percentual de fase amorfa. Então o Origin já faz isso automaticamente. Ele já sabe que 28 é o menor valor de intensidade. Ele colocou uma linha base linear e a gente vai calcular a área inteira do difratograma acima dessa linha. E é isso que a gente quer. Então aqui eu vou para a próxima etapa. Aqui eu vou escolher um pico só. Então eu vou desativar esse Enable Auto Find e vou clicar em adicionar. Em qualquer posição do difratograma, clica duas vezes, vai aparecer essa linha vermelha. Então é como se eu quisesse colocar um pico aqui. Como eu vou integrar o gráfico inteiro, não importa onde eu coloque isso. Eu vou clicar em Done e vou para a próxima etapa. Então, automaticamente o Orange já fez essa suposição de área, mas eu posso ajustar essa área amarela. Então, mas eu preciso primeiro apertar nessa opção aqui, Adjust on Preview Graph. Então eu vou apertar aqui, aperto na área amarela e agora eu posso aumentar ou diminuir a área da forma que eu queira. Como eu quero o gráfico inteiro, eu vou expandir esse retângulo para o gráfico inteiro. Clicar em Finish e ele terminou. Ele de fato já calculou a área total do gráfico. Não é esse valor aqui, tá bom? Esse valor aqui é outra coisa. Mas como é que eu vejo então onde é que está essa área? Essa área fica aqui na planilha onde a gente tem os dados de fato. Do lado de Sheet 1 aparecem três abas. Então essa primeira aba que é Integration Result, essa segunda coluna é o valor da área total, no caso que eu fiz a integração de um pico só, mas eu expandi para ser do gráfico inteiro. Então, essa aqui é a área do gráfico inteiro, que eu acabei de calcular. Eu vou copiar isso e eu vou colocar nessa outra planilha que eu criei. Tá? Então, eu já criei essa planilha para ter aqui as áreas dos picos e a área total do gráfico. Então, eu vou colocar esse valor na área total do gráfico porque isso foi de fato o que eu calculei primeiro. Agora eu prefiro criar um outro gráfico, então a gente volta para o início da planilha em Sheet 1 aqui embaixo, tá? Muito importante. Seleciona de novo as colunas, plota o gráfico de novo e aí agora eu vou integrar os valores às áreas dos picos. Então seleciona o gráfico, aperta em assim não, clica uma vez só. Clicou no gráfico uma vez só, aperta em Análises, Peaks e Baseline, Peak Analyzer, Open Dialog.
E agora eu vou integrar os picos, mas agora a diferença é que eu não quero mais essa linha de base linear. Agora eu preciso criar uma linha base que ela vai se moldar ao longo do difratograma, de modo que eu consiga calcular apenas as áreas dos picos. Então, o baseline mode não pode ser mais constante. Ele tem que ser user defined, porque agora eu vou definir como é que é a minha linha de base. E aí cada amostra vai ter sua linha de base. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou desativar Enable Auto Find. Desativei. E agora eu vou ou adicionar. Então, esses pontos vermelhos são os pontos de linha base. Então, se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai criar esse tipo de linha base, que honestamente eu não estou muito satisfeito não. Eu posso melhorar um pouco isso. Então eu vou acrescentar mais alguns pontos. Eu acrescento um ponto aqui, vou acrescentar um ponto aqui, e eu vou fazer uma subida nessa linha base aqui, tá bom? Porque eu acho realmente que isso é uma contribuição de fase amorfa, porque dá para ver que esse pico, a base do pico não está na mesma linha desse aqui. Você está vendo claramente que esse pico está distorcido. Então eu realmente acredito que isso é uma contribuição de fase amorfa, por isso eu posso acrescentar mais alguns pontos de linha base para fazer esse tipo de curvatura. Para fazer isso, você aperta aqui em adicionar e em cada ponto que você quiser você dá 2 cliques. Então aqui eu estou colocando um ponto aqui, né, que não existe, mas eu posso modificar e deletar. Seleciona ele e deleta. Como também eu posso segurar nele e mudar ele de lugar. Então você vai ter que fazer esse, algumas vezes vai ser um pouco trabalhoso, mas vai ter que ser feito esse trabalhinho para você colocar a sua linha de base mais fiel possível de acordo com o seu difratograma. Não precisa ficar 100% perfeito, eu poderia inclusive ter subido um pouco mais aqui, mas do jeito que está para mim já está bom. Eu adiciono mais alguns aqui, posso acrescentar um aqui, um aqui, um aqui. Com cuidado, claro, para você não, às vezes o Origin ele coloca uns pontos de linha base no pico mesmo, então tem que ter cuidado com isso, modificar quando for necessário. Ok, para mim tá bom. Então aqui foi a gente construindo a linha base. Na próxima etapa eu vou selecionar os picos. Aqui, então aqui eu tô no local onde eu vou selecionar os picos. Então eu vou desativar Enable Auto Find. E aí eu vou adicionar todos os picos que eu quiser. Dando 2 cliques, né? Então aperto em adicionar e eu dou 2 cliques no gráfico. Aperto em Done. E aqui eu já selecionei 13 picos. Você não precisa se preocupar agora em selecionar exatamente no centro, porque na próxima etapa você pode ajustar a sua escolha, tá bom? E é aqui que a gente vai ajustar. Mas para ajustar eu preciso apertar nessa opção aqui, Adjust on Preview Graph. Apertei aqui e agora eu consigo selecionar esse retângulo amarelo e modificar ele como eu quiser. Então eu posso inclusive, né, fazer uma estimativa errada, por isso que eu preciso ter cuidado, tá bom? Então a gente vai selecionar o pico até a base, com cuidado para a gente não sobrepor onde não deve sobrepor. Eu vou deixar isso aqui mesmo, tá bom já.
Então a gente tem que ter esse trabalhinho para a gente calcular essas áreas. E você perceba que essa linha que eu selecionei como sendo o pico, ele não precisa estar no centro. Eu não precisava ter selecionado o centro do gráfico, porque o que importa é a área. Então a área começa aqui, vou puxar um pouco mais para cá e jogar um pouco mais para cá. Então o que importa é que a área desse pico ele começa aqui e termina aqui. Então eu vou de um por um, observando se o programa selecionou certo. Essa área aqui realmente está estranha. Eu poderia tirar ela, mas daria trabalho de tirar. Então eu posso vir aqui. Isso aqui eu sei que é um dos picos. Ele vai fazer muito pouca diferença no cálculo, porque ele é um pico que não é muito intenso. Então aqui, inclusive, eu posso, como esses dois picos se sobrepõem, eu posso deixar assim, tá? Então eu posso deixar contínuo, contanto que isso seja válido, porque realmente esses dois picos aqui se sobrepuseram. Esses aqui também se sobrepuseram, mas esses aqui não. Então eu não poderia deixar assim. Eu tenho que realmente ter esse critério de avaliação correto para saber onde é que um pico termina e onde é que ele começa. Ok, para mim tá bom, então eu aperto em Finish. E aí o programa já calculou as áreas, tá bom? Importante dizer que esses números aqui não são as áreas não, tá? Esses números aqui são as posições dos picos, mas para onde é que vai as áreas? As áreas vêm para cá. Então lembra que a gente tem aqui, ó, os dados, Integration Result 1, que foi a área total do gráfico, e tem Integration Result 2. Então aqui sim, aqui são as áreas de todos os picos. Eu vou copiar, vou naquela planilha, tá bom? E eu vou colar aqui. Ok, então as áreas dos picos está aqui. E a área do gráfico está aqui. Qual é a porcentagem de cristalinidade segundo essa fórmula? 58,9%. É um pouco diferente do que eu obtive da outra vez, mas é isso. Se você fizer a conta correta, não vai mudar muita coisa, vai ser isso aí mesmo. Vai ter uma diferença de 1, 2% para mais ou para menos, mas o método é esse. Ok, pessoal? Então, obrigado, até a próxima.